Shalom! Dando continuidade aos nossos vídeos das festas ordenadas por Adonai a Israel, está lá na Torá, e são festas que todo o mundo deveria celebrar, e até mesmo eu digo, aqueles que são gentios e que se converteram ao Deus de Israel, aqueles que receberam a salvação mediante Yeshua, Hamashia, né? Na sua Bíblia Jesus Cristo, né? Que você possa celebrar essas festas com profundo entendimento. É necessário entender as festas ordenadas por Adonai na Antiga Aliança, no Velho Testamento, para que você possa ter uma compreensão da extensão dela, o que elas revelam no Novo Testamento, na Nova Aliança. A falta de conhecimento dessas festas, não é só saber que elas existem, mas o que se faz nessas festas e qual o objetivo dessas festas, pode levar o indivíduo, vai levar o indivíduo a não entender a Nova Aliança, não vai entender muitas vezes a missão de Yeshua, porque ele, como Salvador, ou como Redentor, ele está, vamos dizer assim, celebrando, ele está realizando essas festas nele mesmo. E é bom porque a gente tem em mente que Yeshua voltará no momento dessas celebrações. Então é preciso que eu tenha esse entendimento. Bom, nós vimos lá no vídeo anterior sobre Rosh Hashanah, que celebra o dia da criação, e também o Teshuvah, né, fazer a gente ter uma Teshuvah, ou seja, retorno ao projeto inicial de Deus lá no Gan Eden, no paraíso. E a gente viu que ela começa, né, no anoitecer do dia 29 de Elul, aí entra o primeiro e segundo dia de Tishrei, que é os dias de Rosh Hashanah, que é o dia em que Adão e Havá foram criados. A gente celebra toda a criação do universo e, de um modo muito especial, a criação do homem. E aí depois, né, então é primeiro e segundo dia de Tishrei. Aí depois, a gente vai passar 10 dias e vai ter Yom Kippur. Então, o Yom Kippur vai ser celebrado no dia 9, no dia 10 de Tishrei, que esse ano cai em 4 e 5 de outubro de 2022 nós estamos, né? Se você ver o vídeo em outra época, né? Ele é o dia mais sagrado e mais importante do calendário judaico, e o dia mais importante de Israel. Se celebra Yom Kippur hoje de uma maneira diferenciada, porque não tem mais templo, não tem mais sumo sacerdote, mas é aí que eu vou explicar para você tanto o significado como o detalhamento dessa festa, né? O significado é o dia da expiação, né? O dia, vamos dizer assim, o dia do perdão. Depois eu vou explicar também que existem outras possíveis traduções para Kippur, que eu vejo muito na questão do encobrir. O dia que Deus encobre o ser humano, né? De maneira que ele não vê o pecado humano. Lembra aquele texto que diz, né? O que faz separação entre Deus e os homens é o pecado, né? Deus não pode suportar o pecado. Pois é, então nesse dia ele perdoa os pecados nacionalmente de Israel, né? E ela está lá em Levítico 16, verso 30, né? Diz assim: pois nesse dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Deus, né? Levítico 16, 30. Olha só, vou repetir. Pois nesse dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Deus. Veja, perdoar e purificar. Por que essas duas ações? Primeiro, que perdoar, né? Nós já entendemos, houve um encobrir de Deus sobre aquelas vidas, né? E purificar, porque no momento que nós somos perdoados, nós nos tornamos aptos a estarmos na presença de Adonai. Nós nos tornamos aptos a poder adorá-lo, nos tornamos aptos a poder cultuá-lo. Nenhum impuro pode se aproximar de Deus, nenhum impuro pode até pensar que está cultuando a Deus, mas ele não aceita esse culto, essa adoração, porque é um sujeito impuro. E essa impureza só é retirada com o perdão, com a expiação. Então Levítico 16:30 nos faz lembrar disso, que é preciso perdão para a purificação. Só que ele diz, né, que nesse dia, veja bem, ele está afirmando, ele, Deus,
te perdoará e te purificará. Para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Deus. É o que eu acabei de falar, a questão da comunhão com Deus. Né? Por quase 26 horas que antecede o dia da expiação, né? Que começa em 9 de Tishrei ali, ao entardecer do 9 de Tishrei, vai haver a aflição da alma, né? Como diz lá no texto na Torá, né? Afligir as nossas almas. Então vai ser jejum, jejum de comida, jejum de água, não se tem relações conjugais nesse dia, não se faz nada a não ser compungir a alma, afligir a alma realmente. É um dia de sacrifícios físicos, sim, sacrifícios emocionais, sacrifícios espirituais, para que possamos chegar a um estado espiritual de reconhecimento dos nossos pecados e na necessidade que nós temos desse perdão divino. E é um tempo de passar na presença de Deus. Então, nesse tempo todo de celebração de Yom Kippur, é tempo de passar orando diante dele. São horas e mais horas, é dia e noite, né? Orando ao Senhor. Então, um momento de muita proximidade, de muita busca, de intensa busca de Deus. Ele celebra aquela descida de Moisés, quando ele vê o povo desenfreado lá, fizeram um bezerro de ouro, e Moisés quebra as tábuas da lei, né, da Torá, as tábuas dos 10 pronunciamentos, né, os 10 mandamentos, e daí depois ele pulveriza aquele bezerro de ouro ali, e acontece a morte de milhares de pessoas por causa disso. E ele quebra as tábuas porque ele vê que aquele povo estava indigno de receber as tábuas escritas pelos dedos de Deus. Mas ele vai subir ao Monte Sinai e vai interceder pelo perdão de Deus aquele ato de pecado, né? E Deus vai sim perdoar ao povo. Claro que vai haver a morte de todos os idólatras ali, a consequência da idolatria é a morte, a consequência do pecado é a morte, mas a nação em si, ela vai ser poupada por causa desse perdão de Deus. Então, esse dia do bezerro de ouro, o dia que Moisés sobe e desce com essa subida de Moisés, o tempo que ele passa com Adonai, ele desce e traz o perdão ao povo, é o dia da expiação, é o dia de Yom Kippur. E a data é exatamente essa, né? No dia 10 de Tishrei, no 10º dia de Tishrei. Tá? Então, vejo que coincidência, né? A deucidência, como eu digo. Nós temos lá primeiro e segundo dia de Tishrei, né? O Rosh Hashanah, o dia da celebração da criação, o dia de começa o Teshuvah, a gente começa uma reflexão da nossa vida, dos propósitos da nossa vida, se nós estamos servindo a Deus realmente, os nossos pecados, né? E aí vai culminar em Yom Kippur no dia 10, né? no 10º dia de Tishrei, que é então o dia da expiação. Vamos lá, o que mais? É um dia de toque de shofar. Eu expliquei no vídeo de Rosh Hashanah que o shofar, quando uma vez tocado, ele se anuncia a vitória, anuncia uma batalha, anuncia um chamamento, né, do povo de Deus, e quando é chamado para uma batalha, ele anuncia também que Adonai está ali e a vitória de Israel era certa. Né? Então, é o dia de vitória sobre Hatá, sobre o pecado. Né? Por isso que se toca. Então, imagina assim, você poder ouvir o som do shofar no dia de Yom Kippur, a emoção de você sentir que Adonai está ali com o propósito de te perdoar, né, de te purificar. Diz as Escrituras que Deus ascendeu, né, subiu ao som de shofar. Então também é um momento em que a gente, ao tocar o shofar, a gente vê que Deus subiu à sua morada celestial, mas antes de ele subir à morada celestial, ele trouxe perdão ao povo. Olha lá em Yeshua, né? Ele subiu à sua morada celestial, mas antes de ele subir aos céus, ele trouxe o perdão a todos aqueles que nele confiam, né?
como sendo o Messias anunciado nas Escrituras. Lá no Midrash, né, na tradição oral, ele tem um texto que eu acho muito bonito, vou ler para vocês aqui. Ele diz exatamente isso em relação ao Yom Kippur. Vá comer teu pão com alegria, pois Deus aceitou as tuas preces e te perdoou. Yom Tov. Né? Tenha um dia feliz, um dia bom, né? Um feliz dia. Então ela pode ir. Ele está dizendo assim, vai comer o teu pão, vai comer teu pão com alegria, porque Deus aceitou as tuas orações e te perdoou. Imagina, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, é a única vez que ele entrava no ano no Santo dos Santos, a interceder por todo o povo de Israel que está ali na volta, aguardando a sua saída do Santo dos Santos, né? Celebrando uma similaridade com Moshe subindo ao Monte Sinai, onde Deus estava lá, e ele volta com o resultado, né, dessa mediação, o perdão divino. E aí o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e ele traz, quando ele sai, né, do Santo dos Santos, ele vem até o povo, já é festa, porque se o sumo sacerdote que representa todo o povo de Israel ali, ele sobreviveu na presença de Adonai, significa que Adonai perdoa todo o povo. E aí você vai entender mais adiante, eu não vou traçar muitos paralelos, porque eu quero fazer um estudo, um vídeo com estudos mais profundos sobre isso, mas o importante é assim, por que Yeshua não poderia ter ficado morto, né? Porque ainda que ele fosse o Cordeiro Pascal, né, o Cordeiro que retira o pecado, ele precisava reviver, ele precisava estar vivo para que o perdão fosse de fato efetivado, né? Se ele tivesse morrido ali na cruz, com todo o seu sacrifício, no Cordeiro Pascal, mas ele não tivesse sido ressuscitado, seria a mesma figura do sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, mediou o povo para que houvesse o perdão e morresse lá. Então, para você ter uma ideia de como é importante isso, né? O dia de Yom Kippur, ele nos leva às lágrimas e também nos leva à alegria. As lágrimas por causa da nossa condição, né? Nós precisamos desse perdão de Deus porque nós somos pecadores. E a alegria porque Deus nos perdoa. Eu sempre digo aqui, Deus quer perdoar. Deus quer o ser humano perto dele. Né? E o povo de Israel, ele é o povo sacerdotal. Ele é o povo que tem essa missão de levar a luz ao mundo, de levar esse perdão ao mundo. Não é à toa que Yeshua era judeu. Não era à toa que Yeshua descendia do povo judeu, e não era à toa que ele cumpriu a Torá, ele cumpriu as Escrituras, porque tudo está relacionado. Tá? E Yom Kippur nos faz voltar à origem. Lembra de Rosh Hashanah, o dia da criação, primeiro e segundo dia de Tishrei? Então no 10º dia, no dia de Tishrei, o dia de Yom Kippur, nós temos um retorno ao primeiro dia, o dia da criação, aquele propósito lá inicial para Adão. Né? Existe também uma outra coisa que é interessante, porque nesse voltar às origens, faz lembrar, só para um gancho aqui, como não existe mais templo, não existe mais sumo sacerdote, o dia de Yom Kippur é celebrado em todas as sinagogas, por todo o povo judeu no mundo inteiro, onde cada judeu se transformou num sumo sacerdote, entre aspas. Né? Claro que a gente sabe que o sumo sacerdote é Yeshua, mas no sentido figurado, né? Cada judeu, ele agora uma função sacerdotal enorme, e ele tem a missão de não só de ir em nome dele, mas também em nome de todos os judeus, né, representando todos os judeus nesse dia. E não tem mais sacrifícios, não tem mais o Santo dos Santos, né, até porque Yeshua já entrou no Santo dos Santos e fez essa expiação, né, mas agora ele vai em busca com essa techuvá, com essa prática de retorno a Deus, ele também busca o perdão dele e o perdão de todos os judeus. Porque houve na época da Espanha, judeus que foram no Império, na realeza espanhola e portuguesa, os judeus foram muito perseguidos por causa da sua fé. E muitos foram obrigados a renunciar à sua fé e ser batizados no catolicismo. Então, mas muitos que foram
fizeram isso, vamos dizer assim, para fora, né, dando uma ideia externa de que se converteram ao catolicismo, mas internamente e secretamente mantinham as suas práticas judaicas. Só que isso, essa renúncia poderia ser entendido como uma traição à fé ou um pecado também. Então, no dia de volta às origens, no dia de Yom Kippur, os judeus oram por todos os judeus que se viram obrigados, por questão de vida, a ter esse tipo de atitude. Então é um dia de retorno também às origens, né? A origem judaica, a origem de ser judeu e não católico, né? Vamos dizer assim, né? O pecado, né? O hatá, ele gera um deslocamento, ele gera um distanciamento, né? Então Adonai se distancia do pecador e o pecador se distancia. Quanto mais o pecador peca, mais ele se distancia de Adonai. E o dia de Yom Kippur, ele é o dia do inverso, é o dia em que Adonai se aproxima do homem, e o homem, por techuvá, por esse retorno ao Pai, né, ele resgata essa comunhão entre a divindade e o ser humano, entre o Criador e a criatura, né? Então é um dia para lá de especial, né? Uma outra coisa que é importante é que nesse dia nós tratamos a Adonai como Avinu Makenu, né? Que significa nosso Pai, nosso Rei, né? Se usa essas expressões, né? Avinu Makenu. Por quê? Porque nós entendemos que ele é o Pai que quer os seus filhos próximo dele, e também nós entendemos que ele é o Rei do universo, que ele está fazendo uma restauração do universo por causa nossa, né? Por causa dos nossos pecados, foi preciso fazer uma restauração. Então o dia de Yom Kippur é um dia da expiação, mas também é um dia de reaproximação, né? Com Adonai, é um dia em que nós o vemos como Pai, né? Eu li esse dia uma coisa muito interessante, né? Às vezes uma criança briga com o pai e às vezes chega a dizer uma coisa absurda, tipo assim, eu te odeio, pai, eu te odeio, mãe. Né? Pô, uma coisa extremamente agressiva e ofensiva, né? Aí daqui a pouco passa algumas horas ali, a criança já está de volta brincando com o pai, brincando com a mãe, como se nada tivesse acontecido, e o pai recebe a criança da mesma maneira. A mãe ama essa criança. Um adulto, às vezes, ele vai lá e briga com outro, e ele mantém aquela dureza, né? Aquele lado racional de pensar, não vou, porque se ele não fizer isso, eu também não vou, se não fizer aquilo, também não vou, né? Mantém a dureza. Qual é a diferença entre o adulto e a criança? A criança, ela não quer fatos, ela quer o resgate da felicidade, ela quer o retorno daquela paz que ela tinha ali. Ela errou, mas ela quer o retorno daquela paz. Então, nesse dia, nós somos, de Yom Kippur, nós somos levados a sermos a criação inicial, Adão. E sendo Adão, nós, antes do hatá, antes do pecado, nós temos essa relação filial, né, do filho com o pai. E o pai está pronto para perdoar o filho. O pai está pronto para ter o filho de volta. Aí vai lá para o filho pródigo, em Lucas. O filho volta para o pai, ó, fez um monte de besteira, mas ele volta para o pai e o pai celebra esse retorno. A oração, quando os discípulos perguntam a Yeshua, nos ensina a orar, como é que se deve orar? Ele diz, Pai Nosso. Ele resgata esse Avinu, né? Entendo que ele é pai. Ele quer você espertinho, família. Então Yom Kippur é o dia da expiação, ele é o dia também dessa reunião familiar, reunião da família de Deus. Por isso tem muito disso, né? A família se reúne, tem todo aquele processo de celebração, de festividade junta, e essa família, que ela é uma célula, é um pedacinho desse quebra-cabeça, ela vai se relacionar com o seu Pai Celestial. Então a família com a família maior, a família celestial. Israel é uma grande família. E por isso que a gente tem que olhar com um olhar precioso, um olhar de sagrado, que Israel é a família de Deus. Tanto é que nas Escrituras Deus se refere a Israel como meu filho. Olha, gente, Yom Kippur é o dia do perdão, o dia da expiação, é o dia desse resgate de relacionamento. Tá? E vai apontar lá para a nova aliança, sobre essa relação com Yeshua, o dia do perdão. Então, o que mais eu posso dizer sobre esse dia aqui, para a gente fazer
um fechamento aqui, né? Quando um judeu volta para o seu pai, né, para Adonai, é mais ainda do que essa uma volta espiritual, vamos dizer assim, né? É uma volta à sua identidade. O judeu nasceu para ser judeu. Israel foi criado para ser Israel, né? O povo de Deus. Então, quando Israel volta para o seu pai, ele tem o resgate da sua identidade nacional. Por isso que o Yom Kippur é um dia de perdão nacional. E todos os gentios que se converteram mediante a fé em Yeshua, eles passam a fazer parte de Israel. É aquilo que eu já bato nessa tecla, né? A oliveira brava e os enxertos, né? Os enxertos são colocados sobre a oliveira brava, que é Israel. E esse resgate de identidade precisa ser tratado com muita consagração, com muito entendimento, né? E aí, nós vamos ter a reunificação do povo com Yom Kippur, o perdão, a purificação para a servidão. Então, quando Yeshua nos perdoa, não nos perdoa simplesmente para, tá, agora vocês estão perdoados, tudo bem, vamos esquecer o que passou. Não, é um perdão com purificação para servidão, para servir a Adonai. Yeshua está sendo o mediador, como Moshe foi, para que haja um resgate do povo para Adonai, para que possa servir a Adonai de novo, para que possa se relacionar com Adonai. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, né? Eu sou o meio pelo qual vocês vão se relacionar com o Pai. E ele é o perdão, né? Ele é o perdão encarnado, né, de Adonai. É a resposta de Adonai ao povo, aqueles que clamam, né? Aqueles que querem o seu Yom Kippur. Então, que Adonai te abra a mente, você possa entender as festas de Israel ordenadas na Bíblia e as suas relações que vão ter lá implícitas com a nova aliança e, sobretudo, com Yeshua. Toda festa aponta para Yeshua. Bom, que Adonai te abençoe e te dê muito entendimento das Escrituras Sagradas. Amém? Até mais.